Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora para uma review bem interessante. Olha só, eu tenho aqui em mãos o Fostex TRP50. E por que esse fone é interessante? Ele é um fone planar magnético, tá? Ele tem uma tecnologia diferente, são poucos fones que usam essa tecnologia. E os fones planares magnéticos são bem requisitados na comunidade audiófila para quem procura fones com graves excelentes. Eles têm essa fama de conseguirem se estender muito bem para os subgraves com muita facilidade, tem muita textura e detalhamento. E bom, para começar a review eu tenho que explicar um pouquinho o que é um driver planar magnético. Eu não vou me aprofundar tanto porque meu conhecimento nessa região não é tão grande, mas eu tenho uma ideia rasa sobre isso e vou passar para vocês. Peguei aqui o AKG K7XX, que é um fone dinâmico, é um fone que usa a tecnologia de driver que praticamente todos os fones no mundo usam, são poucos que usam eletrostático ou planar magnético como esse cara, e funciona mais ou menos assim: você tem o driver aqui, ele empurra o ar, ele se movimenta empurrando o ar, igual caixas de som, e esse ar empurrado é interpretado pelos tímpanos como ondas mecânicas, e a frequência por segundo que esse driver aqui se movimenta vai ser interpretado pelo seu tímpano como grave ou agudo. Se ele vibra pouco, grave. Se ele vibra muito por segundo, agudo. Basicamente é isso, ele cria ondas mecânicas através de empurramentos de ar, olha que coisa linda, e o teu ouvido interpreta como som. É muito louco, né, cara? Mas é assim que funciona. O planar magnético é um pouquinho diferente. O driver é como se fosse uma folha reta e ele vibra em várias regiões com uma eficácia muito grande. Notem que o fone dinâmico ele tem que empurrar o ar e voltar, fazer uma excursão bem longa, e nisso ele tem dificuldade para chegar nos subgraves se comparado com o planar magnético. O planar magnético vibra muito rápido, com muito desempenho, e acaba conseguindo chegar nessas regiões de forma muito fácil. Então é basicamente isso, é por isso que eles têm um grave tão estendido. Expliquei novamente, de forma bem rasa. Se você tem um conhecimento técnico maior, provavelmente você viu que eu expliquei de forma bem rasa, mas se quiser deixar nos comentários uma explicação melhor, eu agradeço, tá, pra galera. E agradeço até porque eu aprendo um pouquinho mais. Bom, dito isso, a gente entende um pouquinho o que é um fone planário, por que ele é interessante, e a gente pode seguir para review. E vamos seguir com a construção do TRP50. Bom, o TRP50 é um fone bem requisitado na comunidade audiófila por ser um fone camaleão. Quando eu me refiro a camaleão, é um fone que consegue facilmente modificar as suas peças, o seu conforto e a sua sonoridade no caminho. Então, cara, o que eu digo? Quando ele sai da caixa, ele é um fone bem medíocre, tanto em som, na minha opinião, quanto em conforto. Ele vem com essas pads aqui, tá? Eu substituí as pads já, que são bem desconfortáveis, e ele vem sem essa headband extra que eu botei aqui. Então ele é um fone pesado, com uma headband fina e pads desconfortáveis. Você coloca ele na sua cabeça e ele não é aconchegante, ele não abraça a sua cabeça, ele é tipo uma máquina de tortura quase. Dito isso, ele é um fone camaleão e eu consegui fazer o conforto dele ficar bom assim, ó. Troquei as pads, botei essa headband e pronto, ficou um fone sensacional que eu consigo usar por horas. Essas earpads são bem interessantes, tá? Da Brainwaves. E a headband aqui tem microfibra, tem um acolchoado, então ele distribui melhor o peso e deixa mais confortável o fone. Bom, ele tem os cabos removíveis, tá? Por um sistema de trava aqui bem interessante, bem facinho de substituir, é só você encaixar o cabo e girar aqui, pronto. Ele vem com um cabo de estúdio de 3 metros, pretão com P10, e ele vem com um cabo, olha só que coisinha meiga, um cabinho laranjadinho bem pequenininho. Cara, eu não sei se esse cabinho, porra, não tem nem 1,20 m isso, eu acho. Seria para uso portátil, mas eu acho que não faz sentido, porque ele é um fone que não dá para você usar muito bem portátilmente. Além dele ser grande, robusto e tudo mais, ele é muito difícil de empurrar. Você precisa de uma usina de Itaipu para empurrar ele, entendeu? Ele precisa de muita energia. Óbvio que não é uma usina de Itaipu, eu estou sendo irônico, mas você precisa de um amp forte. E eu tenho um amp forte em casa
e tive dificuldade para empurrar ele, cara. Eu tô tendo que ouvir ele com 50% a 70% do volume ali do amp. Então, se você não tiver amplificação boa, não compensa comprar esse cara aqui, porque você vai penar para empurrar ele, o som vai ficar medíocre, vai ficar baixo e não vai ficar legal. Outros pontos da construção. Os materiais utilizados são ótimos, tá? Ele tem um plástico muito duro, muito resistente, muita qualidade. Essas hastes de ferro aqui, meu filho, são... Cara, isso aqui nem com coisa de solda tu consegue mexer nisso. Os cabos, como eu disse, são removíveis, as pads são removíveis. O único problema é que essa headband aqui descasca, mas você provavelmente vai colocar uma headband por cima também. Então, em termos de construção, ele é muito bom. Conforto, ele é medíocre, mas você consegue deixar ele muito bom com algumas modificações. E eficiência energética, ele é muito ruim, você precisa de um amplificador bom. Bom, o design dele, falando também, é semi-open. Ele não isola completamente o som e não vaza completamente o som. É um meio do caminho aí bem interessante. Vamos partir agora para o som do TRP-50. Em termos de som, eu tenho que dar alguns adendos aqui. Como eu disse, ele é um fone bem camaleão, tanto em conforto e construção, quanto em som. Qualquer modificação que você faz nele, praticamente, não sendo aqui na headband, obviamente, você vai mudar o som dele. Então, eu fiz algumas modificações e vou passar a minha experiência para vocês. Primeiro de tudo, esse fone aqui chegou em casa com essas pads, tá? E com uma modificação que eu não vi. Vou contar a história para vocês. Eu botei esse cara no amplificador, botei para tocar um pop, um hip hop, que são gêneros que se beneficiam desses subgraves. E cara, tava com muito grave, mas muito grave. Quando eu me refiro a muito grave, cara, é mais grave que JBL, é mais grave que Razer, é mais grave que Beats. Tava estilo Saveiro rebaixada pega no breu, sabe? Tava impressionantemente grave e ainda assim tinha um controle, o que eu achei bem impressionante. Para aquela quantidade de grave, ele ainda tem um controle neles. Mas eu fiquei coçando a cabeça, cara, não é possível que esse fone tenha tanto grave. Eu vi várias reviews falando que ele é um fone flat, neutro, correto. Bom, tirei as pads e vi que ele estava com uma modificação. O que acontece? Quando você tira essas pads aqui, ele tem alguns furos para o ar passar, que fazem ele ter esse design semi-aberto, e esses furos estavam todos fechados com fita. O que acontece? Quando você tampa esses furos, o ar bate na câmara aqui e ao invés de sair, ele volta e reverbera e você tem um acréscimo muito grande de graves. Aqui já é um ponto onde ele é bem camaleão e você consegue controlar muito bem os graves. Lembra que eu falei que ele tem 4 furos aqui? Os 4 estavam tampados e o grave estava atochando. Se você tampar 4 furos, o grave fica insano. Se você tampar 3 furos, fica muito grave. Se você tampar 2, fica bastante grave. Se você tampar 1, fica ainda assim com um pouco mais de grave do que deveria. Se você não tampar nenhum, ele fica com grave flat. Ou seja, você consegue controlar os graves fechando esses buracos muito bem, o que já é uma puta de uma modificação super simples de fazer. Outro ponto. Você substitui as pads, já muda o som. Lembra que eu disse que eu tirei essas fitas, deixei ele todo sem modificação de novo e botei as pads originais. Desse modo, como eu disse, quando ele estava com a modificação anterior estava grave demais, desse modo ele ficou com grave de menos, para minha opinião. Ele ficou um pouquinho até sem graça. Ficou bem neutro, bem linear. O conforto não ficou muito bom, porque essas pads não têm um conforto muito bom. E cara, muito detalhado, muito correto, muito coerente, mas sem alma, parece, sem aquele brilho, sem aquela característica mágica que os fones devem ter, sabe? Aquele encanto. Ficou muito correto, ficou um fone de estúdio, ficou uma ferramenta de trabalho e não uma ferramenta de divertimento. Bom, eu troquei de pad, coloquei essas de couro aqui e novamente o som mudou pra caramba. Graves adicionados. O fato do driver ter afastado um pouquinho dos meus ouvidos, não ter ficado tão coladinho, ter afastado um pouco, aumentou o palco sonoro dele, diminuiu um pouco os médios, porque o falante não está tão colado, e você teve um som com um pouco mais de grave do que deveria, um pouquinho mais de agudo do que deveria, e ficou, na minha opinião, um sweet spot perfeito para o meu gosto. Mas isso que é o interessante desse fone, você consegue achar o seu sweet spot. Você quer mais grave? Tampa o buraco aqui. Você quer mais agudo? Ele tem uma redezinha aqui
no driver que é só tirar, a coisa mais simples, aumenta o agudo. Você quer menos agudo? Coloca um feltro aqui, né, de tecido, vai diminuir os agudos. A textura do feltro, o material que você usa e a densidade dele vai regular quanto agudo você vai tirar. Então você tem uma gama de modificações muito grandes na sua mão e esse fone é muito competente porque qualquer modificação que você faz, ele continua soando bem e continua sofrendo modificações cada vez maiores, tanto na equalização, você consegue controlar ele muito bem, quanto fisicamente. Mas eu vou falar para vocês da minha experiência desse jeito aqui, que foi onde eu gostei mais. Graves muito corretos, lineares, um pouquinho acima com essas pads, mas que vão para os subgraves dando risada. É um planar magnético que mostra que realmente é um planar magnético. Você tem essa sensação de peso e preenchimento dos graves muito grande e uma velocidade e texturização muito grande nesses graves, porque o driver é muito eficiente, ele não tem esse esforço para empurrar o ar, ele faz muito bem isso. Então você tem um detalhamento e uma velocidade muito grande nos graves. Quando eu me refiro à velocidade, fica um pouquinho difícil de interpretar muitas vezes, mas o que eu quero dizer é, por exemplo, tem bumbo de bateria batendo muito rápido ali na música. Ele não embola, ele mostra cada nota do bumbo tocando super rápido, de forma muito limpa, clara, detalhada e rápida. Os médios são um pouquinho recuados com essas pads, mas são muito corretos em tonalidade e detalhamento, são um pouquinho abertos, tá? Tem bastante espaço para respirar, ele tem um palco sonoro e uma imagem bem precisas e um palco bem grande. E o mais legal desse palco é que ele tem profundidade pra caramba, ele não é só aberto, ele vai fundo, você consegue ouvir os sons indo longe e vindo perto. Então os médios são um pouquinho recuados, mas bem interessantes. Ele tem um probleminha nos médio agudos, onde as vozes sibilam. Algumas vezes fazem esse som de S pronunciado. Essa sibilância é bem fácil de você controlar botando um feltro aqui para diminuir esses agudos. Então, novamente, você consegue corrigir isso em equalização ou modificação física do fone. Partindo para os agudos, você tem um agudo muito coerente, um pouco a mais de brilho do que deveria, mas muito bem-vindo, arejamento muito alto, um detalhamento muito alto mesmo, nível Bear Dynamics, sem furar seus tímpanos nos agudos. Mais detalhado que o AKG K7XX, mais detalhado que o Sennheiser 58X, é um fone que te mostra muito detalhamento, micro detalhamento e sutileza no som, o que é muito interessante. Os agudos têm um timbre muito correto, um pouquinho a mais de brilho do que deveriam, um pouquinho mais frios do que deveriam, mas como eu disse, você consegue corrigir isso colocando um feltro aqui. Mas eu estava achando bem interessante ouvir esse detalhamento todo, que eu não cogitei tirar, botar o feltro aqui, deixei do jeito que está. Bom, concluindo, eu achei esse fone tão sensacional que eu posso simplesmente recomendar para qualquer um, porque se você não gostar do som dele, você modifica. Quer mais grave? Fecha as ventas aqui. Quer mais grave? Troca as pads. Quer menos grave? Troca as pads, tira os buracos das ventas ali. Você quer menos agudo? Bota uma microfibra aqui. Você quer mais agudo? Tira a que já tem aqui. Cara, a gama é muito alta. Pelo que eu li, são mais de 25 modificações que a comunidade faz nele. Então você consegue manipular o som de forma muito coerente. E qualquer modificação que você faça, de qualquer modo, ele continua com um som muito coerente, muito detalhado e muito responsivo. Então não tenho por que eu não recomendar esse fone. Eu só não recomendaria esse cara por conta de amplificação. Se você não tem um amplificador bom, fuja. Mas se você tem, pode comprar, que é sensacional na faixa de preço. Ele custa ali seus $150, então ele concorre com AKG, com Sennheiser 58X, Hi-Fi Man 4XX e, na minha opinião, concorre muito bem. Eu cogitei vender o AKG para ficar com o Fostex. Por pouco eu não fiz isso. Por que eu não fiz isso? Porque o AKG é mais confortável, leve. O AKG tem um som, para o meu gosto, um pouco mais natural e uma espacialidade maior, e isso eu gosto muito. E o Fostex é um pouquinho pesado, então às vezes me incomodou um pouquinho nesse quesito de conforto, tá? Mas no geral não teria como eu recomendar mais. Por pouco eu não vendi o AKG, que é o meu fone favorito de todos os tempos que eu ouvi até agora. Bom, gente, dito isso, espero que vocês tenham gostado da review. Se vocês gostaram, deixa um like aí, tá?
vou apreciar bastante. Se não gostou, deixa o dislike 2 vezes para computar certinho e comenta aí o porquê que não gostou. Como eu disse, eu dei uma explicação bem rasa sobre a tecnologia dos fones planares porque eu não tenho muito conhecimento e provavelmente se você tem mais conhecimento, você deve ter até dado uma risadinha aí e pensado, pô, ficou raso mesmo. Se você puder, deixa nos comentários aí um pouquinho de conhecimento pra galera que lê os comentários e pra mim também, vai ser bem interessante. E galera, compartilha o vídeo, manda no WhatsApp da vovó, do grupo da família, dá um like, se inscreve no canal que fortalece. Mais um adendo, bastante adendos hoje. Eu modifiquei a iluminação do quarto, tô gravando à noite, não de dia, espero que vocês gostem, fica melhor pra mim porque eu tenho autonomia de gravar a hora que eu quiser. Deixa o feedback se ficou boa a iluminação ou não. E até a próxima review.